Essa é a minha quinta ressonância esse ano, de várias coisas. Começou tudo com uma dor no glúteo e já temos uma operação na coluna realizada, né? E agora vamos fazer mais estudos para ver o que está acontecendo, né? Por que a primeira operação, por exemplo, não solucionou o problema. Eu estou usando outra faixa, né, e eu estou usando uma faixa lombar e também uma faixa elástica, né, uma faixa rígida. Ela tem umas varetas aqui na coluna que mantém as coisas no lugar, e uma faixa mais elástica, né, que é mais móvel, que eu consigo colocar em outra parte. Pois então é isso. Aí agora estou caminhando para fazer uma ressonância agora dos ligamentos das partes inferiores. Esse é o hospital que eu vou fazer minha segunda cirurgia. Bom dia, pessoal. Estou aqui no hospital para fazer minha segunda cirurgia de coluna aqui na Espanha. Espero que dessa vez eles consigam fazer todos os procedimentos. Agora são umas 8 da manhã. Ainda tá tudo escuro aqui, mas eu já tô preparadinha com minha roupinha para fazer a cirurgia. Eu vou ter 2 cirurgiões, o chefe do departamento de neurocirurgia e o meu doutor, o doutor Felipe, né? Engraçado, ele é um cubano e ele é muito bom por aqui. Então, vamos ver o que vai acontecer. Eu deixo vocês antenados. Novidades para você. Eu saí da cirurgia, foi uma cirurgia longa. Eu acordei da anestesia com uma crise emocional. Eu chorei muito, muito, muito. Disseram que era por causa da anestesia, né? Eu senti que eu precisava de um abraço e eles não me entendiam. Falavam, não, você tá bem e tal, mas eu precisava de um abraço. Eles me deram remédios para dores, né? Eu acordei com muita dor numa das minhas pernas ainda. E agora eu tô tentando fazer xixi. O problema de tentar fazer xixi é que, como dada a cirurgia da coluna, eu não posso me levantar. Então fazer xixi pra mim é o maior desafio depois de uma cirurgia, se eu tiver que permanecer deitada, porque eu não consigo. E eu vou contando mais pra vocês. Vou mostrar pra vocês depois no meu quarto, como é que é aqui, mas é muito confortável. Então, continue comigo. Não esqueçam de deixar o seu like, né? E de comentar. E logo que eu puder, eu respondo tudo pra vocês. Como o processo toda a cirurgia foi algo bem sério, né? Bem importante. E ainda mais que era a minha segunda vez no mesmo local, orientação médica aqui foi que, por exemplo, hoje eu nem me levantasse. Eu tenho também usado uma meia de compressão que o hospital forneceu, que é para não ter trombose, né? No Brasil, a orientação sempre é andar o mais rápido possível, mas hoje eu não podia levantar. Então, para que eu não tivesse trombose, eu tô tendo que passar o dia com essa meia, né, de compressão. Essa é a meia, né, que eu uso. Ela vai até aqui em cima, né, até a virilha. São meias individuais, elas não se unem. Elas não apertam aqui na barriga, por exemplo, não. É separado. Não estou linda. É o meu segundo dia de cirurgia, faz parte. Estou um pouco descabelada. É o segundo dia da minha segunda cirurgia de coluna. No geral, eu estou bem. Já comi. Tenho feito pipi regularmente. As enfermeiras aqui são gentis comigo, me tratam muito bem. Os 2 médicos que fizeram minha cirurgia, eles já passaram por aqui e me deram boas notícias, dizendo que tá tudo bem. Logo eu vou fazer uma tomografia para analisar, para ver se tudo correu bem de fato na cirurgia, para analisar como vão ser as coisas a partir de agora, se não tem nenhuma nova complicação. Mas eu acho que não teremos. A única reclamação que eu tenho é que a minha perna esquerda voltou a doer, e a perna esquerda foi por onde tudo começou, né? Por onde eu fiz a primeira cirurgia, porque minha
Minha hérnia é bem no meio, né? Meus problemas sempre foram no meio da coluna. Só que eu tinha uma perna que sempre doía mais que a outra. Na primeira era a esquerda, então eles entraram pela esquerda, sacaram uma hérnia da esquerda. Dessa vez eu tive mais problemas pela direita, né? Então eles sacaram mais hérnia, sacaram mais disco, eles prenderam um parafuso dinâmico na parte direita da coluna para sustentar tudo, né? E retiraram uma hérnia calcificada que estava misturada com osso, que a hérnia saiu arrastando o osso da minha vértebra, mas infelizmente os ligamentos foram prejudicados por conta da hérnia, né, da força da hérnia, e a gente tinha ainda muita coisa pela frente, fisioterapia, etc, para termos mais novidades. Quanto à perna esquerda que voltou a doer depois dessa cirurgia, a gente vai analisar um pouco mais para frente. Às vezes pode ser só uma questão de que, como eles entraram pela direita, eu tive que ficar de lado durante a cirurgia, então pode ter sido isso que tá causando dor. Eu tô usando meias de compressão que pode estar apertando e tá me causando dor. Então, assim, é muito cedo ainda para dizer o que pode estar me acontecendo. Então, por enquanto tá tudo bem. Eu tô contente, não sinto mais dor nas costas como eu sentia. Eu já levantei, eu só não posso caminhar, porque posso ficar um pouco mareada e aí eu posso cair, e eu não posso cair. Então, eles me colocaram aqui nessa cadeirinha um pouquinho, mas depois eu já vou poder ir até o banheiro. Yeah! Essa é a minha vitória do segundo dia, né? Eu poder caminhar até o banheiro, fazer xixi no banheiro dessa vez. Porque toda essa noite eu fiz xixi numa fralda, só que eu não consigo fazer xixi deitada, então eu me levantava e ficava do lado da cama. Ficava bem aqui assim do ladinho, me segurando e fazia xixi aqui do lado em pé, mas fazia xixi aqui. A vitória desse segundo dia é poder ir ao banheiro. E aí eu só vou poder começar a caminhar no terceiro dia, aparentemente. Esse aqui é o meu quarto, que eu fiz a cirurgia. Essa é a cama do acompanhante, televisão. Essa é a minha cama com minha mesinha de comer e de utilizar. Temos um armário ali e o banheiro é aqui. E ficava assim, a caminha do acompanhante. Hoje é o meu segundo dia de recuperação fora do hospital, né? E além dos remédios para as dores e remédio para proteção do estômago, eu ainda tenho uma seringa contra trombose, né? E aí eu tenho que injetar na minha barriga. Nunca tinha feito isso antes. Então vamos lá, né? Abre, ela é bem pequenininha. Você tem que colocar aqui na barriga, né? Você levanta um pouco. E aí dói um pouquinho. Dói mais o líquido do que a agulha. Pronto. Bom dia, amigos da Rede Globo. Hoje é o meu 10º dia, né, da cirurgia. E eu me sinto muito bem. Eu venho caminhando melhor agora, porque antes eu tava no passinho das idosas, 1 km por hora. Agora eu já consigo andar mais rápido, sabe? Abrir mais as pernas entre um passo e outro. Então essa foi uma evolução. Antes, pra eu sentar e levantar, eu usava um pauzinho. Esse pauzinho. Aí agora eu já não uso mais com tanta frequência. Com a própria força das minhas pernas eu já consigo sentar e levantar. Então temos mais esses progressos todos que aconteceram em 10 dias. Ainda dói bastante, uma das cicatrizes principalmente, a maior de todas, ainda dói muito. Repuxa um pouco também, às vezes. Quando eu fico em pé muito tempo ou sentada, eu sinto uns beliscões. Mas, fora isso, tá tudo muito bem, tá tudo muito tranquilo. Tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável. Estou aqui hoje para contar pra vocês como tá sendo a minha recuperação depois de um mês da minha segunda cirurgia de coluna aqui na Espanha. E, bom, um mês depois, eu já estou bem, eu já consigo sentar, já consigo me levantar, eu já consigo virar na cama sem sentir dor, sem acordar. Porém, eu tenho muita coisa para dividir com vocês. Primeiro, como foi o processo, né? Como foi que se deu tudo isso. Começou da seguinte maneira. Eu tinha uma dor no glúteo esquerdo e que de repente veio, depois de eu andar de bicicleta,
Eles atribuíram isso a uma dor no pequeno músculo que tem no glúteo e eles usaram uma injeção para bloquear 2 nervos meus e que imediatamente eu disse para eles, olha, não fez nenhuma diferença, continua com a dor. Fiz a ressonância da coluna e aí eu vou deixar uma foto aqui assim, as vértebras, né, você consegue ver e tem os discos. Os discos estão todos clarinhos e tal, menos um desses discos, né, que ele tá escuro. Então, esse disco escuro significa que é um disco que não está mais hidratado. E não existe forma de hidratar ele nunca mais, né? Ele é um disco danificado. Só que o problema é, esse disco danificado, ele começou a soltar hérnia. Esse pedaço mais próximo começou a criar uma protuberância. Ficava dando choques e apertando a minha raiz nervosa, né? Bom, fiz a primeira cirurgia. E a primeira cirurgia livrou essa hérnia, deixou essa cicatriz aqui, que eu também vou mostrar a foto. Deixei essa cicatriz aqui. 2 meses depois, voltaram as dores e agora muito pior do que antes, né? Agora eu já não conseguia mais andar, eu me arrastava para os lugares, eu tinha dias horríveis, assim, que eu simplesmente não fazia nada. Mas enfim, não confiava mais no médico da minha primeira cirurgia, dado que as coisas não resolveram, procurei um segundo médico. Foi quando eu conheci esse Dr. Felipe, o cubano que eu comentei. Ele pediu mais coisas, novos exames de tomografia, e raio-x em 2 posições diferentes. O raio-x, normalmente, se você começar de cima, você vê que uma vértebra acaba, outra começa, uma vértebra acaba, outra começa. Só que no final da coluna, não tá assim. Foi que a gente descobriu o tamanho do problema. Uma das hérnias, né, que já tinha sido a primeira e que existia há muito tempo, se prendeu lá no final do canal, que seria a minha raiz nervosa. Bom, esse novo médico foi e aí que fez mais 2 novas cicatrizes e elas são maiores do que a anterior, né? Eu tô mostrando pra vocês como estão as cicatrizes agora, né, um mês depois. Então precisou colocar um pino ligando essas 2 vértebras e assim ajustasse o balanço da minha coluna, para que talvez não surgissem mais hérnias. Não é possível retirar esse disco, porque desestabilizaria toda a minha coluna. Agora, os próximos passos são fazer a fisioterapia novamente, agora uma fisioterapia de recuperação cirúrgica, depois voltar para a academia, porque agora eu vou precisar proteger a minha coluna. Então, agora, como eu digo, eu vou virar uma bodybuilder, porque agora, de fato, faz parte do meu tratamento eu manter essa região do meu corpo muito bem estabilizada, utilizando a força muscular, né, para que todo o impacto não fique aqui. Eu também vou mostrar como é que vai ser minha academia para vocês,